Olá, nessa segunda videopalestra vamos falar do tema Como manter um relacionamento forte e feliz. Um relacionamento é um trabalho constante em que ambas as partes precisam se esforçar dia após dia. São necessários anos de amor, anos de trabalho para manter o vínculo que duas pessoas compartilham e esse vínculo se tornando cada vez mais forte. Ser a alma gêmea de alguém é um processo a ser desenvolvido pouco a pouco. Porque se nós tomarmos aquele ditado, Roma não foi construída em um só dia, vale a mesma coisa para o casamento. Ele é construído aos poucos. Embora o casal seja o melhor juiz das necessidades de seu relacionamento, pois deve perceber o termômetro do seu próprio casamento, mas também alguns pequenos conselhos que vêm da experiência certamente pode ajudar a construir um bom relacionamento dentro do casamento ou dentro da relação. Vamos então iniciar aqui, claro, com algumas dicas sobre como manter um casamento forte e feliz. Primeira dica, ser agradecido. Ou seja, seja grato pelo seu companheiro ou companheira. O exercício da gratidão é uma prática adorável que promove a saúde emocional. Torna o casal mais consciente das coisas boas da vida. Embora manter diários de gratidão seja sempre uma opção, também pode-se tentar um exercício mais simples. No final de cada dia, seja conscientemente grato por 6 coisas. 3 qualidades que seu parceiro possui e 3 coisas que ele fez naquele dia. O casal pode guardar isso para si mesmo ou ter o hábito de compartilhar com a sua cara metade também. Ser valorizado é sempre uma sensação boa, pois nossos esforços são reconhecidos. E esta é uma ótima maneira de fazer um relacionamento crescer. Outra dica, dar um pouco de espaço um para o outro. Um relacionamento nunca pode ser bem sucedido se os dois indivíduos estão tentando se fundir em um único ser. Isso não é possível. Aqui enfatiza-se o valor da individualidade. Tem que se eliminar a necessidade de se apegar constantemente ao parceiro, à parceira, aproveitar o próprio espaço que cada um tem, o seu próprio conjunto de relações sociais, ou sua carreira, ou seus hobbies, e deixar que isso desenvolva para cada parte. A individualidade é uma qualidade de relacionamento muito importante para se ter. Manter uma rotina independente fora da vida amorosa é uma das melhores dicas para fortalecer relacionamento. E aqui também aborda-se a importância de não misturar as esferas pessoal e profissional. Ou seja, não ser onipresente na vida do parceiro, porque eventualmente torna-se claustrofóbico. Outra dica, fale e comunique-se. A comunicação é o fator mais importante em um relacionamento e a maioria dos problemas provém da falta dela. Logo, fazer questão de falar com o companheiro ou a companheira é bem importante. Mas falar sobre o quê? Desenvolver qualquer tipo de conversa e falar sobre tudo de fato. Como foi o dia, como estão sendo as atividades, como foram as questões, os altos e baixos, os problemas que apareceram, as soluções que apareceram. Até mesmo compartilhar um meme engraçado e dar umas boas risadas, nada melhor do que isso. E lembre-se de uma coisa, não ser hostil com o companheiro ou a companheira, mesmo quando estiver com problemas. Pesquisas revelam que críticas, desprezo, atitude defensiva e obstinação são indicadores de um divórcio precoce. Uma outra dica, não focar somente no trabalho. Ou seja, o casal, ele ou ela, teve um longo dia de trabalho, por exemplo, e só quer chegar em casa e cair na cama. Mas, ao chegar em casa, depara-se com um dos companheiros estressado emocionalmente. E aí vem a questão. Chegar em casa e cair logo na cama ou tentar confortar o companheiro desanimado. Isto é, sentar-se um pouco ao lado dele e tentar descobrir o que está incomodando o companheiro. Portanto, sabemos qual é a opção certa aqui. A opção B é sempre a escolha correta em um cenário como este. Mesmo que o relacionamento exija um pouco mais dos cônjuges do que o normal, deve-se estar disposto a ir mais longe, estar presente quando ele ou ela precisar de ajuda ou de consolo e fazer isso uma prioridade na vida relacional. Ou então, ser um namorado ou uma namorada egoísta não é bom, ou um casal egocentrista é bem ruim. Isso não é realmente a melhor maneira de iniciar um relacionamento. Sabemos que o casal pretende manter seu relacionamento forte e saudável e, portanto, deve observar essas questões. Outra dica, os gestos, mesmo que pequenos, importam bastante na relação. Promessas vazias são muito desanimadoras, realmente.
Em vez de falar de levar a companheira a Paris ou a Roma, leve-a para tomar um sorvete por perto, não precisa prometer uma grande viagem. Os pequenos gestos importam. Levar para a ação aquilo que se diz ao parceiro e concretizar a ação, não apenas falar, mas fazer de fato. Ou seja, falar é uma coisa meramente superficial se não vai para a ação. Manter a palavra naquilo que se diz, porque isso gerará confiança com certeza. Logo, gestos doces e românticos, como comprar flores e levá-los para um encontro, são maneiras maravilhosas de manter a faísca viva. Além disso, quebra a monotonia que se cria em um relacionamento eventualmente. Pode-se manter também um relacionamento à distância forte e feliz com gestos doces e românticos. Logo, estar atento às necessidades do companheiro ou da companheira e surpreendê-lo de vez em quando. Outra dica, ceder um ao outro de vez em quando. Um relacionamento saudável é aquele em que nenhum dos parceiros se concentra em conseguir tão somente o que querem para si, de maneira egocentrista, mas um pouco do que um e o outro quer e um pouco do que os dois querem, ou seja, vontades conjugadas. Lembrar de que os parceiros de relacionamento são mais importantes do que aquilo que cada um quer em um determinado momento, de maneira individual. Exemplo, um quer ficar em casa, o outro quer comer num restaurante. Ou seja, vontades conjugadas. E aí, uma negociação, cedendo um ao outro, isso é a melhor forma de ser flexível e de se trabalhar dentro da relação. Em suma, que cada um não seja teimoso ou egoísta em fazer as coisas só do próprio jeito, sem levar em consideração o desejo do outro. É bom concordar com o que o outro deseja, e isso é importante o suficiente para se sair também da zona de conforto e ceder um pouco. Outra dica, ser respeitoso sempre. Este ponto já foi mencionado no vídeo 1, entre essas vídeos palestras, mas vale relembrar aqui mais uma vez no contexto dessa reflexão sobre manter um relacionamento forte e feliz. E aqui a questão do respeito ela é muito importante, pois uma briga ou um desentendimento não é motivo para recorrer a ataques pessoais ou a gritos de maneira desrespeitosa. Na verdade, um conflito exige mais respeito do que nunca. Isso se resume a ter limites saudáveis com o parceiro, ou seja, o que se pode considerar desrespeito. Entendamos aqui a progressão de um relacionamento. Quando se começa a namorar alguém ou quando se já está dentro de uma relação, é normal querer impressionar essa pessoa, o companheiro ou a companheira, porque talvez esteja maravilhado com ela. Mas infelizmente falha-se em criar limites que também devem ser definidos desde o primeiro dia e ao longo do relacionamento. É preciso definir o que é aceitável e o que não é aceitável. Quer dizer, o que está dentro do respeito e o que está fora dessa métrica. Isso torna um relacionamento muito mais saudável a longo prazo, estabelecer esse critério. Bem, uma outra dica, desligar os celulares, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Algumas pesquisas nos Estados Unidos revelaram como os telefones celulares e as mídias sociais impactam os relacionamentos. 40% dos americanos pesquisados relataram não gostar da concentração de seus parceiros em seus telefones. Isso mesmo, de fato, 40% dos americanos relataram isso. Ou seja, fazer um favor a todos, né? E estar 100% presente com o parceiro, a parceira, quando estiver conversando. Quer dizer, fazer um favor a si mesmo e fazer um favor ao outro. Dê-lhe um elogio da sua atenção total, ou seja, manter o foco na pessoa, ter atenção 100% àquela pessoa naquele momento, sem ter um telefone celular atrapalhando. De fato, é odioso perceber, né, pessoas mandando mensagens de texto o tempo todo enquanto o parceiro ou a parceira está sendo deixado de lado. É uma boa ideia ter um horário, né, sem telefones em casa, onde o casal, os dois possam compartilhar algum tempo de qualidade com seus celulares no modo avião, é claro, desconectado. Manter um relacionamento forte com o parceiro, sem mensagens de texto o tempo todo atrapalhando, ou então quebrando o encanto do romance. Portanto, dar um tempo à questão do celular é bem relevante. Outra dica, falar o que pensa. As suposições são uma espécie de cupins nos relacionamentos. Como sabemos, o cupim é um tipo de formiga que corrói a madeira silenciosamente.
Assim também são as suposições. Fazer suposições demais e não ter certeza de coisa nenhuma. É vital expressar as preocupações, a raiva, o ressentimento, porque podem ser baseados em suposições. Portanto, esclarecer e elucidar as coisas é bem importante. Colocar tudo à vista esclarecerá as coisas de uma vez por todas. Indivíduos em um relacionamento saudável nunca engarrafam as coisas, guardando só para si. Expressar o que está na mente de forma clara, de forma concisa, ou seja, promoverá a honestidade no relacionamento e dissipará quaisquer males entendidos. Portanto, se perguntamos como manter um relacionamento forte e feliz, eis, portanto, ter um período de resolução de problemas durante o dia, onde os dois, o casal, pode conversar sobre quaisquer pensamentos negativos em sua mente. Então essa dica é bem importante. Outra dica, trabalhar em direção ao futuro. Definir metas realistas para o futuro. Um casal precisa fazer isso. Então uma das melhores dicas para um relacionamento ser forte e equilibrado. O casal pode estabelecer metas para frente e ver o quão longe conseguem ir, enquanto simultaneamente planejam a vida que desejam ter no presente sem deixar de sonhar ou ter seus planos para o futuro. Talvez os companheiros queiram comprar uma casa nos próximos anos ou conseguir um animal de estimação nos próximos meses, seja qual for a meta. Construir um bom relacionamento com o parceiro, mostrando o compromisso com ele. Caminhando juntos, na verdade. Sonhar com um futuro juntos é uma coisa doce. Trabalhar para isso é ainda melhor. Começar a dar os primeiros passos em direção às metas que os dois estabeleceram, economizar algum dinheiro para estabelecer e alcançar algum objetivo, fazer mudanças na rotina. É assim também que se mantém um relacionamento forte e feliz. Outra dica, a intimidade física. Essa questão da intimidade física, emocional e física. Várias pesquisas descobriram uma ligação entre os abraços e o sistema imunológico. A intimidade física é muito importante, demonstram as pesquisas científicas. Já se sabe que abraçar alguém libera ocitocina no corpo, um hormônio associado à confiança, à empatia, à atividade sexual. Agora, é altamente provável que um abraço por dia afaste o médico, segundo alguns pesquisadores. Se o casal quer saber como manter um relacionamento para sempre, então, que seja fisicamente afetuoso com o parceiro. Um toque de mãos, um abraço caloroso, um beijinho na bochecha ou um carinho fazem muito mais do que se imagina. E além disso, manter uma vida sexual ativa. É isso que torna o relacionamento mais forte. Outra dica, assumir a responsabilidade dos próprios atos. Ou seja, aceitar os erros quando se é confrontado com falhas. Tem uma qualidade valiosa, bastante rara, inclusive. Ficar na defensiva, ser hostil não leva a lugar nenhum e honestamente é uma perda de tempo precioso. E as pessoas tendem a dizer coisas que magoam quando são confrontadas, o que não é nada bom. Então, como manter um relacionamento forte e feliz nesse caso? Quando um dos cônjuges estiver errado, não hesite em pedir desculpas. Ou seja, anote mentalmente o erro, tente não repetir novamente. Sabemos que o casal pretende manter um relacionamento feliz, saudável. E a maneira de fazer isso é dizendo as 3 palavras de ouro: eu sinto muito. Eu sinto muito. E pedir perdão é muito importante. Outra dica, apoiar mutuamente um ao outro. Uma qualidade comum que todos os relacionamentos saudáveis compartilham é o apoio mútuo. E ser solidário não significa apenas estar junto nos bons momentos, também inclui ser solidário principalmente nos momentos difíceis e desafiadores da vida. Nenhum relacionamento é luz do sol e arco-íris o tempo todo, porque isso não existe. E o parceiro, algumas vezes, vai escorregar, vai cair, vai cometer falhas. E aqui é importante evitar culpar o outro por coisas pequenas, ou seja, ter empatia e compreensão pelo parceiro. Todos nós temos nossos aborrecimentos para lidar diariamente, somos todos falíveis e cometemos erros. Manter rancores mesquinhos ou zombar do outro por questões triviais é muito imprudente. Pode-se manter o relacionamento forte com o parceiro, deixando de lado as pequenas coisas, falhas triviais, sobretudo, como se diz, não se preocupar com as pequenas coisas. Uma outra dica, participar da vida um do outro. O envolvimento é uma obrigação, envolver-se com o outro. Digamos que o parceiro, o marido, tenha uma festa de escritório da empresa para participar, por exemplo. Nesse caso, como sua esposa, a cônjuge deveria, claro, ser sua acompanhante nessa festa, é claro.
E ela então lhe dá somente a opção de desistir e ficar em casa com ela assistindo um filme, o que não é muito confortável. Ou então, se for mais razoável, ela também lhe dá a opção de ir com ele à festa. Bom, será acertado se ela escolher a segunda opção. Sim, sabemos que, por exemplo, ela disse que ele poderia ficar em casa com ela, mas como é um evento importante para ele, ela decide ir também, ou seja, abrindo mão um pouco, da sua zona de conforto, de ficar no sofá assistindo um filme, pois ela deve estar ao lado dele, animando-o, sendo uma participante ativa na vida do seu parceiro, comemorar suas realizações ao máximo e participar das festividades que são importantes para ele. Embora o apego seja proibido, a indiferença também é proibido aqui, ou seja, um parceiro deve participar da vida do outro e não ser indiferente à vida um do outro. Um bom parceiro está sempre por perto nos momentos altos, nos momentos bons da vida do companheiro ou da companheira. E uma última dica: amar com honestidade e construir um bom relacionamento com o parceiro. Quer dizer, o amor com honestidade está colocado aqui naquela seguinte significação: romper a confiança de seu parceiro é a pior coisa que se pode fazer. Ser enganado tem consequências duradouras em um indivíduo. Logo, esforçar-se para ser totalmente honesto no relacionamento e ser o mais verdadeiro com sua cara metade. Respeitar o parceiro o suficiente e ser honesto com ele, não importe a situação. Ser autêntico. Isso economiza muito tempo e energia, ou seja, seja autêntico. E aí está, como dica final sobre como ter um relacionamento bom, saudável, e fazer esse relacionamento crescer e prosperar. E de fato, vai resistir ao teste do tempo, porque o tempo realmente é um grande desafio. E implementar essas dicas de relacionamento forte de uma maneira que leve a conexão mais longe e duradoura possível. Embora algumas dessas dicas possam parecer muito desafiadoras, ou talvez algumas até fúteis na prática, mas com certeza elas vão funcionar. Fiquemos por aqui.